João, Evangelho de João. Oi? Não. Evangelho de João, capítulo 8. A gente vai ler um versículo bem conhecido. Oito, 32. Quero falar sobre o que existe entre a verdade e a liberdade. Um pouco do que eu vou falar tem bastante relação com o que Rebeca compartilhou no testemunho dela aqui, tá bom? João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos repetir isso? Repita para a pessoa que está do seu lado: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Eu quero orar mais um pouquinho. Obrigado, Pai, por essa noite e pela oportunidade de compartilhar com os irmãos a Tua palavra. Que a Tua graça, Deus, nos alcance, que o Senhor nos edifique e que, como igreja do Senhor, seguidores de Jesus, possamos prevalecer em meio a todas as circunstâncias, Deus, com as quais tenhamos que nos deparar. Que Jesus em nós seja maior do que, Deus, tudo que a gente encontra nesse mundo. Que os maiores desafios que a gente tenha que enfrentar, a gente possa ter esse enfrentamento baseado, Deus, no nosso relacionamento com o Senhor e na força do Seu poder. Porque nós repetimos aquilo que cremos. E nós cremos que a gente pode enfrentar qualquer situação com a força de Jesus. Obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito desse versículo, é um versículo extremamente difundido, conhecido, talvez um dos versículos mais conhecidos do Novo Testamento, junto com João 3,16, João 14,6, né? Que são textos muito repetidos. Quem gosta de trabalhar com cura, com libertação de traumas e coisas dessa linha, também se pauta muito nessa passagem, e essa é uma fala, uma expressão feita por Jesus. Então, assim, é um texto bem conhecido dos irmãos. Eu gosto porque ele é simples, eu gosto porque ele é um texto onde Jesus é extremamente objetivo, gosto porque ele trabalha com duas palavras que eu acho que são muito importantes em qualquer cultura, em qualquer sociedade, em qualquer época, que é verdade e liberdade. Todo mundo busca isso. E gosto porque existe nessa palavra de Jesus uma promessa fantástica, gostosa, desafiadora, que é uma vida livre. Quem não quer ter uma vida livre? Né? Livre de muitas coisas. Eu acho que uma boa parte das pessoas desejam liberdade, a liberdade verdadeira. E a liberdade que Jesus oferece, e a liberdade que Jesus diz que vem como consequência da verdade, é uma liberdade que atinge toda a nossa vida. Não é uma liberdade de ataduras físicas apenas. Mas eu não uso droga, eu não uso isso, eu não uso aquilo, eu não faço aquilo. Não, essa é uma parte da liberdade que Cristo pode nos dar. A liberdade que Ele quer nos dar, ela vai atingir o meu corpo, a forma como eu me relaciono com o corpo que Deus me deu. Como a Rebeca mencionou aqui, como ela fazia antes, depois ela passou a fazer diferente. Também passa pela nossa alma. Essa liberdade ela tem que atingir, transformar e ser uma experiência na maneira em que eu penso, na maneira como eu sinto, como eu me expresso, nos meus desejos. Enfim, ela também passa pelo nosso espírito, porque não existe liberdade completa, plena, sem que o espírito da pessoa, que foi Deus que deu a cada um dos seres humanos, crendo eles ou não, sem que esse espírito esteja conectado, religado com o autor da vida. Fora dessas três experiências, a liberdade que as pessoas podem propagar e dizer que tem, ela é uma liberdade distorcida, no mínimo diminuída, reduzida, mas não é a que Jesus veio dar para a gente. Então, essa liberdade bíblica, ou a liberdade que Jesus fala, tem a ver com uma vida semelhante a dele. Aliás, tudo
na vida cristã tem a ver com Jesus, porque Jesus é a realidade da vida cristã. Então, ser livre tem a ver com ser como Jesus. E Jesus era altruísta. Logo, a liberdade que ele experimentava, ele queria compartilhar. Então, alguém que é livre, não é livre se essa liberdade ele só utiliza para ele próprio. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Se eu sou uma pessoa que ando na liberdade de Jesus, eu tenho necessariamente, espontaneamente, que desejar que essa mesma liberdade que eu tenho, que eu estou experimentando, seja a liberdade do outro. Porque a liberdade de Jesus é comunitária. A liberdade de Jesus é vivida na comunidade. A liberdade de Jesus não é um negócio de alguém ir lá para o Himalaia, para uma montanha, ficar sozinho, né, zen, longe de tudo que é estressante, livre para pensar, falar e talvez fazer alguma coisa sem que ninguém esteja vendo ou julgando. Não, isso não é a liberdade cristã. Ela não acontece dentro do isolamento. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente fala, mas eu sou livre, mas será? Se eu só quero viver sozinho, alguma coisa pode estar errada comigo. Bom, eu não quero ficar falando sobre a liberdade, tentando filosofar sobre isso, nem sobre o conceito. Os irmãos podem pesquisar isso de uma forma mais profunda, mas o que eu quero dizer é que João 8,32, nessas palavras de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará, Jesus deixa muito claro que quem quer ser livre precisa conhecer a verdade. Agora, vamos ser direto. A verdade é a palavra, ok? A palavra existe desde a fundação do mundo, aliás, antes da fundação do mundo. Já lá em Adão e Eva, Deus já se relacionava, já existia a palavra. Palavra é verbo, como a Edmeia nos ensinou aqui de forma muito clara, é ação. Deus se relacionava com Adão e Eva, com a família, enfim, com todos que o desejaram e se relacionaram com ele. Existia a palavra, sempre existiu a palavra. E essa palavra, que sempre existiu e um dia ela se tornou escrita, foi registrada, essa palavra, na plenitude dos tempos, diz a Bíblia que ela se tornou um ser humano. E esse ser humano viveu entre nós. E esse ser humano, diz João, não Batista, mas João, que esse ser humano, que era Jesus, era cheio de amor e de verdade. Então, o amor e a verdade, assim como a própria liberdade, vieram plenamente personificado em Jesus. Por isso que é inconcebível imaginar a verdade completa sem um relacionamento com Jesus, porque Jesus foi a pessoa mais plena, completa, em relação à verdade e ao amor. Ele mesmo chegou a ser ousado a tal ponto de dizer, gente, não vamos complicar, eu sou a verdade. Porque já na época de Jesus, muitos conceitos existiam acerca da verdade. Só que o reino de Deus é um reino de realidade, não é um reino de ideologias apenas. Existe ideologia, mas existe realidade. E Jesus disse isso para logo dizer o seguinte, vocês estão transitando no mundo das ideias e da filosofia, e eu estou dizendo a vocês que eu mesmo sou a verdade. E aí ele falou, se você me conhecer, você será livre. Se você andar comigo, você experimentará a verdadeira liberdade. Aí talvez a gente questione, mas será que eu preciso ser livre? Eu não me sinto escravo de nada nem de ninguém. Será que essa palavra de Jesus não é só para uma pessoa que nunca teve noção de quem ele era? Não, essa palavra pode ser para mim e para você. Ela é para todos em relação à condenação eterna. Todo ser humano nasce e sabe que algo está errado na vida deles. Todo mundo sabe. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, a gente tem plena convicção disso, mas a gente sabe, tanto sabe que a gente está mal na fita, na imagem, que a gente sai buscando ao redor do mundo filosofias, religiões, práticas, tudo para tentar ser alguém
melhor, né? Alguém em paz, alguém feliz, alguém livre. Então todo mundo nasce debaixo de uma condenação. E então, se você conhece a Jesus, óbvio que essa é a primeira liberdade que você experimenta. Mas muita gente ainda precisa experimentar isso. Muita gente não conhece Jesus, não o experimenta. Sabe quem ele é? Sabe, é filho de José e Maria, né? Um judeu. Sim, lá, acho que anos viveu lá, né? Naquela época, antes desse, depois daquele. Sabe situar. Sabe, eu já vi sim muitas falas de Jesus. Bom mestre, iluminado. Mas não o conhece profundamente na sua essência. Isso mostra que as pessoas estão destituídas, ou longe, se assim a gente pode dizer, desse relacionamento idealizado por Deus para cada um de nós, mas que Deus quer tornar real. Então, assim, nós precisamos ser livres, alguns, dessa condenação eterna, desse distanciamento, né, que as pessoas nascem. Mas a gente pode ser livre, deve ser livre, nós que caminhamos com o Senhor, que estamos andando, engatinhando, dando os nossos passos com Jesus, também da nossa própria carne. E agora isso aqui tem mais a ver comigo e com você, talvez. Porque a nossa carne, eu digo a nossa natureza, não necessariamente essa pele ou os órgãos que nos compõem, mas assim, a nossa natureza humana, ela não só muitas vezes nos condena, mas ela nos oprime muitas vezes, ela nos coloca em situações complicadas, ela nos trai. Então a nossa natureza humana é complicada e a gente precisa, quando Jesus fala assim, eu quero que vocês sejam livres, Jesus também está dizendo assim, eu quero que vocês sejam livres do domínio da própria natureza humana. Mas nós precisamos ser livres dos modelos que estão pelo mundo, das referências. Há muitas pessoas que têm como referência de vida, de inspiração, como ídolo, vamos colocar com esse termo, que ele traduz bem a ideia, uma pessoa que não é Jesus. Eu acho que nós podemos ter, óbvio, referências para a profissão, para muitas coisas, mas em se tratando de vida, de liberdade, do que o pastor Cleves tem pregado, que é de viver a alegria verdadeira, de salvação, de, propósito para a vida, sentido para a vida, a gente tem que olhar para Jesus. Só Jesus pode ter as respostas que a gente precisa. Ele tem que ser a nossa referência. Então, se existem referências na sua mente que faz com que você tenha determinados tipos de pensamento, comportamento, né, atitude, valores no seu coração, e isso não tem a ver com Jesus, então, meu irmão, um conselho: reavalie, delete isso aí, jogue isso para o lado, porque o único que teve a autoridade de dizer eu sou a verdade, se você me conhecer será livre, foi Jesus. Nele você pode confiar plenamente, sem medo de ser machucado, de ser enganado. Você precisa, e eu também, buscar liberdade em relação, que é uma característica dessa natureza nossa, humana, que eu me refiro à questão da carne, daquela coisa do tipo assim, eu penso assim, eu sou desse jeito, e acabou, cada um tem o seu jeito. Esse é um pensamento de uma pessoa que não está muito conectada com a mente de Cristo. O que eu quero dizer com isso é essa atitude de independência. Cada cabeça é uma sentença. Não. O cabeça da nossa vida, ou a cabeça da nossa vida é Jesus. Né? Paulo dizia assim, que ele queria muito que os cristãos, aqueles que andavam com Jesus na época dele, recebessem a mente de Cristo, pensassem como Cristo. E Cristo não tem uma mentalidade de independência. Por isso que ele usa a figura do corpo para se referir à igreja, ou da família para se referir à igreja, ou de um prédio, que é uma construção que abriga muitas pessoas, para se referir à igreja. Porque vida de liberdade, como eu disse, é vida de comunidade. Independência não combina com liberdade. Outra coisa que a gente pode ser livre e deve ser livre é da religiosidade. Temos dito e nunca vamos parar de dizer que uma das coisas que mais estraga o relacionamento de uma pessoa que quer andar com Deus é a religiosidade. O que eu quero dizer por religiosidade? Aquela coisa de você não ser genuíno. Não é de você, às vezes, eu vou orar, mas eu não vou orar não, porque eu não estou com vontade de orar e falar com Deus. Não é isso. Isso pode ser uma coisa real na sua vida, mas isso você pode
aprender a ter disciplina ou conversar com Deus apesar disso, mas aquela religiosidade que eu me refiro de tipo, tentar ser o que nem Jesus quer que você seja. Cadê a Rebeca? Rebeca, Deus criou você uma ruiva, uma mulher diferente, pele clara, né? Estou usando isso porque você falou aqui publicamente. Eu tentei ser uma negrinha, não uma negra bonita, né? E foi para o sol. Então, assim, Deus cria a gente do jeito perfeito para a gente ser como Ele quer que a gente seja. É bom isso, a gente se satisfazer com o que Deus faz. Querer ser diferente não resolve. E eu estou falando disso numa situação evidentemente de pele, de coisas, mas assim, isso na vida espiritual também é assim. Eu quero pregar como o pastor Hernandes Dias Lopes. Eu já passei por algum tipo de preocupação em relação a isso. Até que, não com ele, com essa pessoa que eu citei, mas até que eu falei assim, não adianta. Mas como é que eu vou falar do jeito de outra pessoa? Eu vou ter que falar do meu jeito. Deus tem que me ajudar. Tem que ter misericórdia de mim, eu tenho que aprender uns com os outros, os irmãos têm que ter paciência comigo, mas enfim, eu não posso querer ser outra coisa que não aquilo que Deus quer que eu seja. Se eu for uma pessoa religiosa tentando mostrar e ser quem eu não devo, isso vai me escravizar, vai me fazer muito mal, e por aí vai. Querer fazer a lei de Deus, viver a lei de Deus na força, é uma coisa que escraviza as pessoas. Fardos e sobrecargas que vêm à nossa vida por conta de viver. Quem está vivo tem que passar por tempestades. Vamos passar. E às vezes esses negócios também pesam demais sobre a gente e parece que a gente se sente dentro de uma gaiola. Ou com sei lá, sacos e sacos de cimento nas costas da gente. Deus quer nos libertar dessas coisas e de tantas outras coisas. E talvez você pergunte, tá, mas por que Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? E tem tantas pessoas que não experimentam essa liberdade. Por que na prática isso muitas vezes não acontece? Porque entre a verdade que Jesus se refere ali, até então ele não tinha falado que ele era a verdade, ele só falou conhecereis a verdade. Ele fala que era a verdade em João 14, mais lá na frente. Mas entre a verdade e a liberdade, existe, aí sim é que eu queria também pegar um pouco do testemunho da Rebeca, a realidade pessoal. Existe a experiência de cada um, existe a vivência minha e sua com Deus. Existe entre a verdade e a liberdade a necessidade de que aquilo que a gente às vezes lê ou aprende, seja algo que tome vida, crie carne dentro da gente. Então é muito comum as pessoas falarem da verdade e não experimentarem a liberdade, porque elas falam de uma coisa que não está dentro delas. Elas falam de uma coisa que é um conceito, e isso não resolve. Então assim, não temos como experimentar a verdade e a liberdade simplesmente por conhecer o que a Bíblia diz. A liberdade não é fruto do intelecto. A liberdade não se aprende nos seminários, nas escolas ou nas universidades. A liberdade não é uma experiência, em se tratando de espírito, alma e corpo, que alguém adquire porque mudou um pouco as ideias. Eu pensava assim, agora estou pensando assado. Não, isso não gera essa liberdade. Ela vem como fruto de um relacionamento nosso com Deus. Relacionamento com Jesus. Tem que envolver ouvir, tem que envolver práticas de andar com Jesus, tem que envolver relacionamento com os irmãos, tem que envolver, acima de tudo, sabe o quê? Dependência e sensibilidade ao Espírito de Deus. Porque também Jesus diz em João 16 que o Espírito da verdade seria dado por Ele. E esse Espírito da verdade, que é um termo ou um título, um nome do Espírito Santo, é quem nos ajudaria, é quem nos guiaria à verdade. Então, gente, se a gente quer
liberdade, a gente tem que ter relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com a igreja. A gente tem que se envolver, a gente tem que estar junto, porque é Ele quem traz entendimento para a gente, é Ele quem nos ajuda a pôr em prática aquilo que a gente está aprendendo, é Ele quem nos capacita a obedecer ao Senhor, é o Espírito de Deus quem gera na gente um coração submisso. E se a gente não quer andar com o Espírito Santo de Deus, a gente, ou quer dificultar isso, a gente vai sofrer para experimentar na vida muitas coisas que a gente gostaria. Eu falei da Rebeca porque teve um momento do testemunho dela que ela falou assim: naquele ano foi um ano que marcou a minha vida. Deus falou comigo de uma forma diferente. Dali para frente a minha vida tomou outro rumo. Para mostrar o seguinte, que na vida da gente que é cristão, existem momentos cruciais, onde coisas vão acontecer e nós temos que tomar decisões que vão mudar o resto da nossa vida. Precisamos estar sensível a Deus, irmãos. Quantas vezes Deus tem falado com você? Quantas vezes Deus tem repetido certas coisas para você, de forma muito específica? Eu não estou me referindo aqui a ensinamentos genéricos. Quantas vezes Deus fala no seu coração? Lá quando você está com os irmãos na sua casa, às vezes lendo um livro, às vezes meditando na palavra, às vezes quando você está orando, ou na rua, no culto aqui, Deus fala coisa bem específica para você. Se essas coisas estão acontecendo, não retarde o processo de Deus na sua vida. Seja uma pessoa livre, tenha coragem, diga: eu quero isso, eu quero experimentar isso, Senhor. E Ele vai promover essa mudança na sua vida. Isso tem a ver com Deus, com Jesus, com você, com a igreja, não só comigo e com você isoladamente. A gente pode viver essa experiência de sendo livre, cada dia mais livre, desde que a gente o obedeça. E aí as cadeias reais, ou virtuais, ou fictícias, ou mentais, sejam elas quais forem, as ataduras vão sendo derrubadas na nossa vida. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, em todas as áreas. E aquilo que Jesus diz: vocês serão livres, se vocês conhecerem a verdade, passa a ser uma experiência pessoal nossa. Muitas pessoas estão escravizadas no mundo. Eu quero citar aqui uma passagem das Escrituras, de uma linguagem bem contemporânea, que é a mensagem, porque ela é mais forte naquilo que eu quero colocar. E estão presas numa vida onde o sexo é barato, frequente, mas não tem nenhum amor genuíno. Estão presas numa vida emocional e mental detonada, buscando freneticamente a felicidade, sem nenhum tipo de satisfação. Busca, mas é como se fosse um saco furado. Deuses que não passam de peças decorativas, pessoas que buscam religião e buscam espetáculo, mas que vivem numa solidão paranoica, que competem de forma selvagem, são consumistas insaciáveis, compram e nunca se contentam, pessoas de temperamento descontrolado, incapazes de amar e de serem amadas, lares e vidas onde a divisão impera e reina, coração de egoísmo, insatisfação constante, costume de desprezar os outros. Olha as pessoas todas como rivais, possuem vícios incontroláveis, tristes, porque vivem uma vida de imitação de vida de comunidade. E se fosse continuar a lista, seria enorme. Vocês sabem, diz o apóstolo Paulo, muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela,
são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem? Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. O que a gente deseja? Obedecer a nós mesmos, ao pecado, ao mundo ou a Deus? Deus nos quer livres, verdadeiramente livres. E para concluir, você talvez possa me perguntar, porque eu fiz essa pergunta para mim, como é que eu posso contribuir? Se é o Espírito de Deus que faz isso em mim, mas como é que eu posso contribuir? Qual é a minha parte para conhecer a verdade e ser livre? O apóstolo Paulo diz também na palavra lá: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Irmãos, a gente tem que tomar iniciativas para colocar o que Deus está falando a cada um de nós em prática. O que Deus fala, a gente tem que praticar na nossa vida diária. Isso vai promover mudança real na vida da gente. Isso vai fazer com que a gente não só diga que é livre, mas a gente se sinta livre e de fato a gente seja uma pessoa livre. Eu gostaria que a gente orasse, a gente vai ter a ceia, vou convidar o pastor Cleverson, e gostaria que você se colocasse de pé por um momento. Lembre-se do que Jesus disse: se a gente ouve e não pratica, a gente é como um construtor insensato. Se você ouve Deus falar com você e não toma iniciativa de fazer a vontade dEle, você está construindo a sua casa, seu casamento, a sua vida, a sua história, a sua empresa, a sua caminhada com Jesus sobre uma base muito falível. Então, assim, que a gente busque essa sensibilidade do Espírito Santo e que a gente possa se tornar pessoas mais sensíveis mesmo e obedientes ao Senhor, e que venha o que vier, como a Rebeca enfrentou. Às vezes é um câncer, às vezes é uma falência, às vezes é um momento, né, de crise conjugal, enfim, um problema familiar. Venha o que vier, se você estiver sobre a rocha, você vai prevalecer. Amém? Dá a mão para a pessoa que está do seu lado, pega na mão dela. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque como o Senhor tem sido bom conosco, como o Senhor tem nos abençoado nessa noite, quantas coisas o Senhor tem, Deus, falado ao nosso coração. Eu te louvo por isso, Pai, porque o Senhor nunca nos deixa desamparado, nunca nos deixa sem uma direção. Como o teu amor é presente, Deus, como a tua palavra é viva. Ó Deus, obrigado pelo que o Senhor está fazendo na vida das pessoas, Deus, aqui no nosso meio, de todos que te amam, que te temem. Obrigado por aqueles que estão submissos ao Senhor. Pai, que a igreja continue assim, caminhando, ó Deus, buscando a intimidade com o Senhor, trazendo para a vida pessoal, Pai, para a realidade pessoal, aquilo que são os ensinamentos de Jesus. Pai, eu oro para que a liberdade, a libertação, ó Deus, seja em que área que seja necessário na vida dos meus irmãos e na minha vida, isso aconteça, isso continue caminhando, isso continue progredindo. Pai, nós somos e queremos ser, Deus, cada dia mais, um povo que vive na liberdade do Espírito. Senhor, usa as nossas vidas, nos encha e faça sobre nós a tua vontade. Pai, eu oro e te agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se assente mais um pouquinho. Essa noite é uma noite de Santa Ceia. E é uma noite especial porque, dando sequência àquilo que nós ouvimos, a palavra tão abençoada pelo pastor José Ernesto, essa mesa nos liberta, porque é uma verdade, ou é a verdade.
ela nos liberta da religiosidade, porque nos explica que sem Cristo nós não podemos nada. Ela nos liberta porque nos explica que qualquer ação humana, pessoal, minha e sua, na tentativa de construir um relacionamento com Jesus, é falido. Então a verdade diz: Cristo veio até nós, dar a sua vida por nós, se derramar por nós, morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter um relacionamento profundo, real, vivo com o nosso Deus. Essa mesa é a mesa de Cristo, que é a verdade. É a mesa que nos liberta. Paulo explicando isso aos irmãos de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 11. Ele dá duas exortações à igreja de Corinto, quando se reunia à mesa como essa. Antes, hoje nós temos um resumo da ceia. Hoje é um pãozinho assim e um copinho. Mas na época de Paulo era um banquete, um junta-panelas. E os irmãos traziam muita comida, bebida, e comiam e celebravam a comunhão, e celebravam a ceia. Mas havia duas coisas acontecendo naquela igreja, que Paulo estava dizendo que eles viviam uma mentira, ao invés da verdade. E ele estava dizendo que aquela reunião fazia mais mal para eles do que bem. Se você ler em 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 em diante, você vai encontrar isso. Estava fazendo mais mal do que bem, porque dois problemas aconteciam lá. Um, era que os irmãos estavam em brigas e divisões. E eles estavam disputando entre eles muitas coisas, e brigavam entre eles. O segundo é que quando reuniam, por a igreja estar espalhada pela cidade, e quando os mais necessitados que moravam na periferia chegavam sempre depois, o banquete já tinha terminado, só sobrava osso. O frango só sobrava o pescoço. E Paulo diz: será que isso é ceia? Vocês não estão se importando com os mais necessitados. Lá no texto fala sobre isso. Paulo então dá duas exortações, que a ceia é um momento em que nós lembramos que Cristo se deu num ato de amor, voluntariamente, pensando em nós. E quando nós nos reunimos, nós precisamos discernir isso. Paulo diz: há muitos entre vós doentes e até que já morreram, porque não discernem o corpo. E discernir o corpo não é olhar para a sua vida e ver: eu sou pecador, não vou participar da ceia. Ninguém é digno de participar na ceia. Todos nós somos pecadores. Por isso a verdade é que ninguém pode se aproximar de Deus a não ser através do sacrifício de Jesus. Amém, queridos? Não é pelos meus méritos, porque fui bonzinho hoje o dia inteiro, me guardei, não xinguei ninguém, não pensei mal em ninguém quando estava dirigindo, não dei fechada em ninguém quando estava chegando na igreja, não estacionei aqui na frente da casa do vizinho. Você viu, a minha placa não apareceu lá. Nada disso. Eu estou aqui diante da mesa do Senhor porque Cristo fez uma obra poderosa na minha vida, e só por intermédio dele eu posso me aproximar e comer. E segundo, uma coisa que nós precisamos sempre pensar, por isso nós instituímos aí a Cesta do Amor, ou Atos 2, porque nós temos que pensar nos necessitados. Há muitos necessitados. Há muita gente precisando, não só de comida, mas de uma palavra, dessa verdade
dessa luz. Há muita gente com fome e sede de Deus. E nós temos muito e estamos comendo e só estamos deixando o osso para eles. Ou o pescoço do frango para eles. Nós precisamos deixar o peito, a coxa, a sobrecoxa para eles. Amém, queridos? Nós precisamos levar a palavra de uma forma intensa, amorosa. Nós precisamos agir em amor, com amor. Amém, queridos? Ao comer e ao beber, lembre-se disso. Eu não sou merecedor disso, mas Cristo fez isso por mim. E eu posso ousadamente entrar no trono de Deus e comer e beber. Mas eu lembro também de que nessa semana tem gente que precisa ouvir. Tem gente que precisa de uma visita. Tem gente que precisa de uma comida que eu tenho e eu posso levar. Nós não podemos deixar de fora aqueles que estão famintos. Esse é a mesa da verdade que nos liberta. Cristo morreu por todos, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Cristo morreu por aqueles que ainda não ouviram ou não o receberam. E nós somos responsáveis de levar essa mesa para eles lá fora. Amém, queridos? Vamos orar, dar graças ao Senhor. Os irmãos que vão nos ajudar, podem vir. Vamos abençoar. Estenda a sua mão, vamos abençoar o pão e o vinho. Senhor, muito obrigado pelos símbolos que falam do sangue e do corpo de Jesus, derramado e partido por nós, que nos ensinam de que somente através da verdade, que é Cristo, nós podemos chegar perto de Ti, Senhor. E que nada que eu possa fazer me levará 1 centímetro, 1 milímetro a mais nesse caminho. Mas baseado na obra de Jesus, eu posso entrar com ousadia no trono, na sala, na intimidade com o Pai. Mas também eu lembro, Senhor, que muitos estão lá fora, precisando, necessitando desse pão e desse vinho, de ouvirem, mas também de sentirem o nosso abraço, de provarem a nossa comida física também, Senhor. Dá-nos graça, ajuda-nos, e ao comer e ao beber, que possamos lembrar do que o Senhor fez, mas possamos lembrar do que o Senhor quer ainda fazer através de nós, que somos o Teu corpo. Em nome de Jesus, amém. Bebam, comam todos, disse Jesus. Façam isso em minha memória. Amém? Assim que você pegar o seu pão, o seu vinho, se quiser compartilhar com pessoas ao seu lado, faça isso. Tenha liberdade, tenha liberdade. Vamos fazer com graça, com toda a bênção que nós recebemos através da palavra do pastor José Ernesto nessa noite. Com graça, liberdade. Podemos cantar enquanto os irmãos estão sendo servidos, esperando os irmãos. Essa música. Mais que os forças, poder e reis, natureza e tudo que se fez, bem mais que o tudo criado por as mãos. Tu és início, meio e fim. Bem
mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, que as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, mastigada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Como? Essa é a verdade, verdade que liberta, verdade que nos une, verdade que nos dá segurança. Alguém não recebeu? Alguém ficou de fora na distribuição? Todos? Se você ainda não orou com a pessoa, faça isso. Ore, abençoe, coma, beba. Faça isso. Amor, profundo amor que Ele sentiu por nós, que Ele demonstrou por nós. Pai, muito obrigado pela graça e misericórdia que o Senhor nos deu através de Jesus, o Teu Filho. Somos gratos, Senhor. Isso alegra o nosso coração, isso nos faz pessoas felizes, libertas, por conhecermos essa verdade. Senhor, muito obrigado. Que as nossas vidas sejam totalmente, Senhor, entregues a Ti, como dedicação, como reconhecimento, como gratidão, como oferta suave ao Senhor. Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor sobre cada um de nós levante o seu rosto e dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a consolação do Espírito Santo sejam com todos aqui e espalhado por esse mundo todo, agora e sempre. Amém. Amém. Vão na paz, vão na graça do Senhor Jesus.